tão rico o conteúdo, né, deixado por Deus através de Santa Teresa d'Ávila. Interessante, né, Santa Teresa viveu há 500 anos atrás e como é atual, né, o Espírito Santo que conduziu Santa Teresa é o mesmo que conduz a gente hoje, exatamente o mesmo. A gente começa a estudar esse conteúdo e vai vendo a vida dos santos e parece que é o mesmo santo que está vivendo, porque os ensinamentos são os mesmos. Então, estamos aqui hoje, né, para absorver esse conteúdo e, mais do que absorver, pedir as graças a Deus para que nós possamos também viver aquilo que Deus quer para nós. Para aquelas pessoas que ainda não conhecem como funciona o nosso encontro ele é baseado, né, vamos assim dizer, na no caminho que Santa Teresa deixou para nós, para alcançar a santidade. E, vamos assim dizer, o chão deste caminho, por onde nós vamos percorrer, é a oração. E não é qualquer tipo de oração, é uma oração reflexiva, ela chama de reflexiva. Por quê? Porque você tem que refletir naquilo que você está pensando. Santa Teresa diz: "Eu não chamo de oração palavras que saem da boca e você não presta atenção no que você está falando", né. Uma Ave Maria mal rezada, né, rezada de forma displicente, um Pai Nosso rezado de forma displicente, um Santo Terço inteiro, às vezes, rezado de forma displicente. Santa Teresa diz: "Eu não chamo isso oração. Oração é um diálogo com Deus, é uma conversa com Deus. É você se apresentar diante de Deus e colocar diante dele tudo que você é e que você tem, as verdades sobre você diante dele. E mostrar para ele a tua pequenez, tuas misérias, contar para ele o que você errou hoje, que você falhou hoje, e buscar nele todo o auxílio necessário para percorrer este caminho espiritual, percorrer este caminho que leva à santidade. Eu lembro, eu passei minha vida toda indo à missa, me confessando e minha vida toda não, claro, né, já tem quase 15 anos indo à missa, né, com frequência, tentando ir todos os dias, me confessando, uma frequência de uns cada 2 semanas, e é muito bom, e é muito bom. Mas eu fazia isso sem ver nenhum progresso na minha vida espiritual, ou quando via progresso, algo muito lento, muito lento. E eu só vivia assim, eu achava assim: "Olha, eu aprendi que a Santa Missa é um grande tesouro, a maior de todas as orações. Eu aprendi a importância da confissão", né, e eu vinha caminhando assim. E Deus, em sua infinita misericórdia, né, colocou a mão dele sobre a minha cabeça e me mostrou o próximo passo. "Ok, meu filho, você já vai à missa com frequência, se confessa frequentemente, e isso tudo é muito bom. Mas agora nós vamos trilhar outros caminhos". E o caminho foi um caminho muito simples, ensinado por todos os santos, na verdade, né, é a oração. Então, eu aprendi, né, com Santa Teresa, como é esse tipo de oração. Na verdade, quem me apresentou a Santa Teresa d'Ávila foi o padre Paulo Ricardo, num curso chamado Engenharia da Santidade, onde ele começa a explicar as moradas de Santa Teresa d'Ávila. Essas moradas é como se fosse um passo a passo para se alcançar a santidade, né. E Santa Teresa ela, né, mapeou esse esse processo que nos leva a sermos santos. Mapeou, porque ela teve muita experiência de muitas monjas e ela leu livros, e esses livros mostraram para ela o caminho, né, e com muitos anos de experiência, de acompanhar outras monjas nesse caminho, de acompanhar outras pessoas e ser orientada por pessoas mais sábias que ela, que tinham mais,
conhecimento que ela, né, ela foi adquirindo todo esse conhecimento e ela foi capaz de colocar num livro, né. E meio que, se eu não me engano, ela foi como que obrigada pelo diretor espiritual dela a escrever esse livro, que é o caminho que deveria se traçar para alcançar, né, a santidade. E tudo passa pela oração. Então, para aqueles que estão chegando aí agora, eu aconselho vocês, né, ir lá no nosso canal do YouTube, do Os Santos ao Nada, buscar lá nos estudos os estudos do livro da vida, esses 4 graus de oração, e lá nós vamos explicar, né, desde o começo do livro. Nós estamos lendo parágrafo por parágrafo do livro e comentando. Então, né, aconselho você ir lá que você vai ver com mais detalhes tudo isso. Nós também temos uma gravação, né, de um estudo que nós fizemos do Castelo Interior também de Santa Teresa d'Ávila, esse que fala da morada, do passo a passo para se alcançar a santidade, né, e começamos a ler parágrafo por parágrafo, desde as primeiras moradas, segundas, terceiras, quartas, e nós paramos nas quintas moradas. Total são 7 moradas. 7 já é a santidade, você é a pessoa santa. Nós paramos nas quintas moradas, porque, já estava ficando muito fora do nosso alcance, né, essas 2, pelo menos fora do meu alcance, né, como eu tô, vamos assim dizer, coordenando esse grupo de estudo, né, eu acho que eu não estava muito pronto para falar sobre essas, não que eu estivesse tão pronto para falar dessas outras aqui, mas como eu vinha rezando já há um tempo, né, aprendendo e vivendo muita coisa, então, assim, e Deus, né, ele me deu muita graça ali para poder estar falando, né, um pouco daquilo ali, dessa parte, né, tão sobrenatural, tão elevada, vamos assim dizer, da vida de oração, né, espiritualidade, esse caminho para a santidade. Então, tá ali também no nosso canal do YouTube, tem o grupo de estudo Castelo Interior e tem o grupo de estudo do Livro da Vida, que é esse que nós estamos fazendo agora. Então, nesse momento, a gente sempre inicia nossos encontros com uma oração reflexiva, essa oração aconselhada por Santa Teresa d'Ávila, que nada mais é uma conversa com Deus, onde você está prestando atenção no que você está falando. É isso, né. Você tem a ciência da sua pequenez e da grandiosidade daquele com quem você fala, que é Deus, né. E é um diálogo. Vocês vão reparar aqui que é um diálogo muito simples. Não precisa buscar palavras rebuscadas, palavras bonitas demais para, é um diálogo simples, né. Então, ela chama esse diálogo de trato de amizade, oração trato de amizade. É a oração onde você, né, trata com alguém que você sabe que te ama. Você conversa com seu Senhor, com seu Pai do céu, né, e ali você se abre com ele, pede o que você quiser, reclama do que você quiser, fala o que você quiser, o que você tem no seu coração naquele momento. Então vamos lá, vamos iniciar o nosso encontro de hoje então, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai do céu, gostaria de pedir ao Senhor que envie sobre mim o teu Santo Espírito. Envie também teu Santo Espírito, Pai Santo, sobre cada um que está participando conosco ao vivo hoje no Google Meet, também aqueles que estão participando pelo YouTube. Te peço, Pai, envie sobre essas pessoas que assistirão no futuro esta gravação, a gravação deste nosso encontro de hoje. Por favor, Pai Santo, eu lhe suplico, abri os ouvidos da nossa alma para que possamos escutar aquilo que o Senhor tem para nós através de Santa Teresa d'Ávila. Meu Senhor, eu lhe peço que o Senhor envie sobre mim, de forma especial, o teu Santo Espírito, para que o Senhor me conduza nesta noite de hoje, neste encontro de hoje, conduza minhas palavras. Seja, Pai Santo, teu Espírito Santo o filtro que filtrará aquilo que eu irei falar aqui hoje. Senhor, se eu vou falar coisa da minha cabeça, coisa do meu achismo, eu lhe suplico, Senhor, tende piedade de mim. Tende piedade de mim, Senhor, para que eu não,
desencaminhe essas pessoas que estão aqui buscando aprender mais, né, sobre tão sublime caminhada rumo à santidade. Eu lhe suplico, meu Jesus, não deixe que eu fale bobagem. E se eu falar bobagem, Senhor Deus, tapai os ouvidos das almas dessas pessoas que aqui estão, que elas não escutem, que elas não entendam, que passe despercebido, que entre no ouvido e saia no outro, Senhor. Eu lhe peço o teu auxílio, Jesus. Eu estou aqui e creio que muitos dessas pessoas que estão me ouvindo hoje também estão aqui querendo aprender do Senhor, querendo, Jesus, amar-te mais, querendo se encontrar contigo, Jesus, querendo progredir nessa caminhada rumo à santidade, para serem mais teus, Jesus. Por favor, meu Jesus, tem de piedade, em especial dessas pessoas que estão aqui. Se possível, Senhor, guie minhas palavras e fale o Senhor com elas. Elas precisam de ouvir o Senhor, Jesus. Ninguém aqui, Jesus, precisa me ouvir. Ninguém aqui precisa dos meus conselhos, das minhas orientações, Jesus. O Senhor sabe o egoísta que eu sou. O Senhor sabe, Jesus. O Senhor sabe que eu pegaria toda a glória do Senhor para mim, na minha, na minha miséria. Eu te peço, Jesus, por favor, encontre-se com elas hoje, Jesus. Encontre tu com estas pessoas. Abri, abri o coração dessas pessoas. E adentre tu, Jesus, no coração dessas pessoas, para que essas pessoas possam crescer no amor e amar-te, Jesus, cada dia mais. E que elas possam, Jesus, proclamar-te Rei da vida delas, aquelas pessoas que se aproximam delas, que são próximas a elas. Que teu reino cresça, Jesus, em nossos corações. Que o Senhor reine cada dia mais em nossos corações, Jesus. E eu lhe suplico, Jesus, se a santidade é uma, é uma, um fim para todos que estão aqui, se é a vocação de todo ser humano ser santo, Jesus, eu peço isso, né? Não creio que isso é pedir demais. Eu creio que nós existimos para isso, Jesus, para sermos santos, um contigo, para que possamos um dia dizer com São Paulo: já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Eu peço, Jesus, eu lhe suplico a santidade por cada um dessas pessoas que estão aqui hoje. Eu quero lhe pedir, Jesus, a santidade para a Adélia, para a Andréia, para a Berenice, para a Carla. Quero lhe pedir, Jesus, a santidade para a Ceci, para a Cristina, para a Elizabeth, para a Jane, para a Jusileide, para o Marcos. Quero lhe suplicar, Jesus, a santidade para a Maria Carmen, para a Simone, para a Tamires, para o Tiago Augusto, para a Viviane, para a Duda, para o Wendel, para a Natália, por todos aqueles que fazem parte da coordenação do Santos ou Nada, por todos aqueles, Jesus, todos aqueles que assistirão este nosso encontro de hoje. Lhe suplico, Jesus,
Eu aprendi contigo que coisa tão grande é impossível para mim. E aprendi que para Deus nada é impossível. E quem disse isso foi o Senhor. Senhor, eu sei, Jesus, se nós não formos santos, é porque nós colocamos empecilhos. Eu creio que do Senhor nada falta para que sejamos santos. Eu lhe peço, Jesus, se eu não estou pedindo bem, por favor, somente ignore aquilo que eu estou pedindo. Mas se lhe agrada o meu pedido, lhe suplico que me atenda. E o que eu gostaria de suplicar ao Senhor é que o Senhor não olhe as nossas misérias, que as nossas misérias, nossas limitações, nossa impotência, in- inclusive nossos pecados, Jesus, não seja empecilho para a tua intervenção na nossa vida, a nos levar a sermos santos. Senhor, não nos abandone a nossas misérias, mas vem de nosso encontro e intervém em nossa vida e penetrai, Senhor, todos os nossos corações, principalmente os corações mais duros e longes de Ti. É isso que eu peço para mim e é isso que eu peço para todos que estão aqui hoje e que assistirão esse encontro no futuro. E tudo isso eu te peço, Jesus, para a tua maior honra e glória e para o agrado da tua Mãe Santíssima, em nome das lágrimas dela. Isso também eu te peço, pelos méritos de sua paixão dolorosíssima. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos iniciar o segundo grau de oração hoje. Mas, como sempre, né, eu gostaria de fazer uma recapitulação do que seria o primeiro grau de oração. Nós passamos aí vários encontros já estudando o primeiro grau de oração. Nós estudamos ele bem detalhadamente, sem pressa nenhuma de terminar, porque o primeiro grau de oração, eu acho ele o mais importante de todos. Ali é a grande peneira de Satanás, o primeiro grau de oração, porque é ali que muitos são filtrados e poucos passam por este filtro. Normalmente, por uma simples questão. Essas pessoas ou não começam a rezar, ou se começam a rezar, não perseveram. Este me parece ser a grande peneira de Satanás. Satanás moverá o inferno todo quando ele vê uma alma determinada. Quando ele vê uma alma que não trata como uma opção não rezar. Se essa alma descobre que é pela oração que ela chega à santidade. Então, Satanás ele vai se mover e vai mover muitos demônios para não permitir que essa alma comece a rezar e persevere na oração. Vocês não precisam ter medo, né? Satanás não vai fazer nada com você aqui, no sentido de ele não vai fazer nada de forma direta, não vai aparecer para você, não vai te jogar uma mesa, não vai se transformar num cachorro e vai te atacar. Satanás, nesse início, ele só te ataca de formas indiretas, né. Às vezes ele traz um pensamento daquelas lembranças do mundo lá fora, antes de você começar a rezar.
daqueles pecados que eram tão gostosos, que tinham eram tão sensíveis, no sentido de eu sentia tanto prazer naquele pecado, era tão gostoso, e Satanás vai te trazer as lembranças. E ele vai, né, fazendo esse trabalho, né. Satanás, ele vai agir através de outras pessoas, pessoas que você ama às vezes, pessoas que são influentes sobre você, que têm alguma autoridade sobre você, para começar a falar: "Olha, mas você agora vai rezar tudo isso? Mas e a sua família? Você vai deixar a sua família assim, para ficar rezando sempre? Nossa, mas esse tempo da oração que você está separando aí, você podia estar dormindo e se para servir bem a sua família, né. Ah, você podia estar fazendo outra coisa melhor nesse momento que você está tirando para oração". Ele vai sempre, né, de forma indireta, tentar afastar você da oração. Aqui é o ponto, primeiro grau de oração. Muitos, a maioria, a grande maioria, não passam pela peneira de Satanás e são peneirados por ele. Por esse nesse ponto, a pessoa não persevera na oração. Por 1000 motivos, cada pessoa tem muitos motivos que se repetem, né, de não ter tempo para oração, de: "Ah, eu tenho uma família assim, uma família assada, então não consigo rezar". Vai haver 1000 motivos, né, e que ele faz parecer motivos justos, né, ele vai pintar os motivos que você não deve rezar, ele vai pintar de flores, né, para que você veja: "Nossa, olha como é bom e importante eu não rezar". Você pode ver uma coisa, muitas pessoas que Satanás está peneirando e não deixando elas rezarem, às vezes elas acordam 4 horas da manhã para acompanhar o Frei Gilson, pra não tô reclamando, não tô falando que é ruim, só tô mostrando para você que aquela pessoa que tem tempo de tantas outras devoções, né, de acordar de madrugada às vezes para rezar o rosário, que é muito bom, né, pessoal, não tô falando que isso é ruim, né, e que tem tempo de fazer a novena tal, e que tem tempo de acompanhar a missa tal na televisão, de Aparecida do Norte, de e todas, né, esses você vê, a pessoa tem tempo, mas quando é oração, isso não dá tempo, sabe. Esse é difícil. Eu vejo muitas pessoas falando que não tem tempo para oração e prioriza tantas outras, como diz Santa Teresa d'Ávila, tantas outras devoções tolas. Você, pessoal, você existe para se unir a Deus. Ninguém aqui existe para ser mãe, para ser pai, ser médico, engenheiro, advogado, o que seja. Ninguém aqui existe para isso, ninguém. Todos aqui, todos nós, só existimos para uma única coisa: nos unirmos a Deus. Sabe o que é nos unirmos a Deus? Sermos santos. É isso, a santidade é isso. Santa Teresa ela fala, é um matrimônio espiritual, é uma união, é se unir a Deus. Isso é a santidade, você existe para isso. Santa Teresa ela chega, ela mostra o caminho para alcançar o sentido da sua vida. Faça isso. Ela fala: "Reze, reze e não pare nunca mais", né. Ela não fala nunca mais, até alcançar a meta. A pessoa, quando ela vira santa, quando ela realmente é santa, ela para de rezar. Parece estranho isso, mas, né, e Satanás está aí, está peneirando essas pessoas. Sabe por que que Satanás investe tanto nesta peneirada, né, das pessoas, principalmente no princípio, onde elas ainda estão fracas? Ele investe muito porque ele sabe muito bem que um santo não é santo sozinho. Um santo arrasta muitos com ele. Um santo, ele faz um estrago no reino de Satanás. Persevere, seja santo, custe o que custar. E um dos pontos principais aqui desse caminho de santidade é não contar com você mesmo. Eu vou ser sincero, muitas pessoas já começaram essa caminhada, né, desse caminho da oração para ser santo e tudo, e muitas pessoas já desistiram.
Muitos não estão aqui hoje, porque eles vão assistir depois, né, muitos estão acompanhando, mesmo eu conheço, né, essas pessoas, muitas delas. Então elas não estão aqui hoje, mas elas estão acompanhando, né, as gravações. Mas muitos já desistiram mesmo. Eu, assim, eu posso estar errado, eu tenho quase certeza que todas elas, 100% das pessoas que desistiram, não contavam com Deus. Não suplicavam a Deus todos os dias, e de preferência várias vezes por dia, as graças, o auxílio de Deus, a ajuda de Deus para eles perseverarem na oração. Porque se eles tivessem feito, Deus, que é um Pai misericordioso, não deixaria o seu filho para trás. Se alguém ficou para trás, é por sua própria miséria. Não faltou, não creio que faltou de Deus o auxílio necessário para aquela pessoa continuasse na caminhada. Eu não creio. De Deus? Não creio. Então, pessoal, todos aqui, você só vai parar se você quiser. Você só vai parar se você contar com você mesmo. Mas eu posso estar errado. Eu não acho que eu tô, mas eu posso estar. Eu acho que se vocês que estão aqui hoje, tem 19 pessoas aqui ao vivo nesse Google Meet, e deve ter algumas ao vivo no YouTube também. Vocês que estão aqui ao vivo e vocês que assistirão essa gravação em qualquer momento da história, né? Eu não sei, né, daqui uns anos, né, vai estar lá a gravação. Se você, a partir de hoje, começar a suplicar a Deus para que te ajude a rezar sempre, para que te ajude a perseverar na oração e pedir, de preferência, várias vezes por dia, eu não creio que você vai deixar a oração, pelo contrário. Você vai começar a receber graças para entrar nesse caminho com uma maior determinação, mais sede nesse caminho. Não conte com você mesmo. Você não vale nada. E eu não estou exagerando quando eu estou falando que você não vale nada. Na verdade, você até vale, porque Deus te fez valer alguma coisa. Ele morreu na cruz por você. Hoje, na verdade, você vale o sangue dele. Você vale muito. Mas você é um miserável. É uma miserável. Você não presta. Eu não te conheço e eu sei que você é um egoísta. Que você, sem a graça de Deus, você se vende por um prato de lentilhas. E você só pensa em você mesmo, sem a graça de Deus. Cada um de vocês que estão aí, que estão me escutando hoje, e eu, só crescemos, vamos assim dizer. Na verdade, a gente não cresce, é Deus que cresce na gente. Você viu uma Santa Teresa d'Ávila, uma grande santa, uma doutora da igreja. Essa mulher é grande? Essa mulher não mudou o tamanho dela. Nem espiritual, vamos assim dizer, né? Ela é a mesmo tamanho que ela sempre foi. Deus é que cresceu nela. Então a gente fala, nossa, era uma grande santa. E é mesmo, você pode falar isso. Na verdade, o tamanho do santo, ele é medido pelo tamanho de Deus nele. Ou o quanto Deus cresceu naquela pessoa. Ou o quanto Deus age através daquela pessoa. Né? No sentido de São Paulo, já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Cristo tomou posse daquela alma e vive através dela, né? Você vê, é o Cristo falando através daquela pessoa. Essa pessoa é grande, na verdade não é ela que é grande, é o Cristo que é grande nela, né? Eu já ouvi uma dinâmica, eu não sei se foi Santa Teresinha do Menino Jesus, que fala que essa santidade, a santidade é um caminho para baixo, vamos assim dizer, né? É um caminho da diminuição. Você diminui, e Cristo vai crescendo em você, e Cristo vai crescendo. Então, chega um momento que você desaparece, vamos assim dizer, né? E a pessoa só vê Cristo naquela pessoa.
as pessoas veem somente Cristo naquela pessoa, a um certo ponto. Então é isso, né. Tá aí, né, uma pequena introdução do que é as primeiras moradas, perdão, primeiro grau de oração, né. O primeiro grau de oração relacionando Santa Teresa tem esses graus de oração, os 4 graus de oração, e tem as 7 moradas do castelo interior, que ela explica passo a passo, né, essa progressão para a santidade. Então, esse primeiro grau de oração corresponde aos 3 primeiros, as 3 primeiras moradas, tudo bem? Agora, o segundo grau de oração corresponde às quartas moradas. As quartas moradas, elas aqui inicia o sobrenatural. Eu gostaria de fazer um comentário aqui, né, e esse comentário não é meu, esse comentário é de uma pessoa que tem muita experiência com nesses caminhos de Santa Teresa, um especialista carmelitano, e eu sou César, do Movimento da Transfiguração, o Movimento da Transfiguração no canal do YouTube, vocês podem procurar lá, tem muito vídeo muito bom lá, ele, né, um especialista mesmo nesses santos. E ele acompanha muitas pessoas, né, a evolução de muitas pessoas, a caminhada espiritual de muitas pessoas que vão evoluindo ali, e ele consegue falar com uma certa propriedade a respeito de tempo que as pessoas gastam para alcançar, né, os graus de oração. E uma vez eu escutei ele falando num encontro, numa aula, ele falou o seguinte: "Olha, aqui, né, vamos lá, prudência aqui, né, no que eu no que vocês vão escutar e como vão interpretar isso aqui. Ele disse o seguinte: olha, uma pessoa que começa a rezar, que começa a fazer essa oração reflexiva e entra com uma determinada determinação, entra igual um pitbull, aquela pessoa que começa a rezar e não trata como opção parar nunca mais. Então a pessoa entra ali, pega firme e vai estudando e aprendendo e querendo mais. Uma pessoa assim, ela gasta de 2 a 3 anos, aproximadamente, para estar nas portas das quartas moradas. Ou seja, de 2 a 3 anos para passar por todo o primeiro grau de oração. Ou seja, uma pessoa poderia adentrar as quartas moradas, aí, vamos assim dizer, com uns 3 anos, rezando. E com 3 anos a pessoa poderia já iniciar ou começar a experimentar o sobrenatural na vida dela. Sobrenatural não significa que ela vai levitar, que ela vai, né, todo mundo entrou nas 4 moradas, o sobrenatural começa. Sobrenatural significa a ação de é isso mesmo, a ação de Deus na vida daquela pessoa, e já de forma direta. Antes Deus, ele agia na vida da pessoa, né, no início, quando a pessoa começou a rezar, no primeiro ano, segundo ano, às vezes até o terceiro ano, Deus agia na vida dela através de outras pessoas, de livros, de bons livros, de homilias, né, de sermões né, coisas, boas coisas espirituais, vamos assim dizer. Agora não, nas quartas moradas, a pessoa começa a experimentar o sobrenatural. A pessoa aqui, ela começa a ouvir a voz de Deus, né, ainda que ela não consiga identificar muito bem, mas ela já começa a ouvir a voz de Deus, ela começa a um processo de identificação de como Deus age na vida dela, como Deus fala com ela, né, como Deus mostra para ela como ela deve, né, agir, né, como ela por onde ela deve ir, e assim por diante. Então começa a intervenção de Deus de forma direta na alma daquela pessoa. Então então é isso. Este é o segundo grau de oração. Agora, Santa Teresa, o que que ela fala no primeiro grau de oração? O primeiro grau de oração, ela compara, né, é sempre uma dinâmica do jardim, né, aqui nesses graus de oração. Ela compara, olha, é como se um jardineiro, né, que somos nós, trabalhasse num jardim de um grande senhor, que é Deus. Então nós estamos trabalhando no jardim de Deus, e nós temos que regar as plantas do jardim. E nós usamos para regar o quê no primeiro grau de oração? Nós tiramos água de um poço, nós jogamos um balde
e vamos puxando aquele balde com água. É muito esforço que se faz para puxar um balde com água. É pesado aquilo ali, e o balde ainda vai batendo nas beiradas do poço, ainda vai caindo água e chega lá em cima, tem só metade de água, né, metade do balde ali com água, né, porque foi muito esforço e pouco proveito, pouca água que tirou, né, mas mesmo assim a pessoa perseverou, a alma perseverou, o jardineiro perseverou, e ali foi, pouquinho em pouco em pouca água, foi regando as flores do jardim do nosso Senhor, do seu Senhor. E agora, o segundo grau de oração, ela já compara com ela usa a expressão é uma roda d'água, vamos assim dizer, não é roda d'água, mas é uma roda, alcatruzes, né, ela usa ali uma roda d'água com como se fosse umas vasilhas, que cada vasilha presa na roda passa ali embaixo, pega a água e leva lá para cima. E são várias vasilhas presas nessa roda. Então ele vai lá como se fosse uma manivela, é pouco esforço, menos esforço que antes no poço, né? É menos esforço e é muito mais água que pega, porque cada volta que uma roda dá, uma roda inteira, com vários baldezinhos, vamos assim dizer, né? Enche muito mais o recipiente, né, o reservatório de água. Então, essa é a comparação do segundo grau de oração, né. Por isso que eu falo, o primeiro grau, eu acho ele o mais importante, porque ele é o mais difícil. Imagina, o grau mais difícil de se passar, né, se a pessoa passa do mais difícil, né, o segundo a pessoa já não quer olhar para trás, mas ela não sente muita saudade da vida antiga dela, então as coisas se tornam mais fáceis. Por um exemplo interessante, que é no segundo grau de oração, Satanás, quando vem te atacar, quando vem te perturbar, ele sai no prejuízo. Ele consegue te perturbar. E ele consegue até fazer algum malzinho, vamos assim dizer, né. Só que o lucro que você tira daquele mal é tão maior do que o mal que ele fez, vamos assim dizer, que você sai no lucro, né, sua alma sai no lucro. Tem hora que ele nem vai te atacar, justamente sabendo que ele vai sair perdendo. Aqui eu ia atacar ele aqui, mas eu não vou atacar que eu vou sair perdendo, né. Então, Satanás vai evitar você, né, em certas ocasiões aqui, e quando ele não evitar, ele vai sair perdendo, você vai sair no lucro, né, vai ser dolorido, né, dói os ataques dele, né, muitas vezes são humilhantes, né, você se humilha ali, mas é uma humilhação que vai gerar muito mais fruto do que o próprio prejuízo, né, causado por Satanás. Então vamos lá, vocês estão vendo aí, né, na tela, segundo grau de oração. Vamos então iniciar aqui a leitura. Lembrando, pessoal, que eu não tenho data para terminar o segundo grau de oração. Eu não tenho pressa. Eu quero fazer bem feito, né? Quero fazer devagar e sempre que eu achar necessidade, eu vou parar, eu vou comentar, eu vou fazer igual eu fiz no primeiro grau de oração. Assim vai ser o segundo grau de oração, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 14. No segundo grau de oração, o Senhor concede à alma sentir gostos mais particulares. Diz que são favores sobrenaturais. Convém observar. Olha aí que Santa Teresa diz: no segundo grau de oração, o Senhor concede à alma sentir gostos mais particulares. Esse sentir o gosto mais particular, ou seja, é um gosto que só você vai sentir, tá, que é a Simone aqui no nosso encontro hoje. A Simone, quando ela chegar no segundo grau de oração, Deus vai começar a deixar que ela sinta gostos, coisas gostosas na oração, e às vezes nem só na oração, no seu dia a dia, que vai começar a acontecer com ela, que vai assim: "Nossa, que coisa gostosa que eu estou sentindo", né. É um gosto, é algo bom e algo particular que só ela sente, daquele jeito ali que ela está sentindo. Deus permite várias pessoas sentirem quando chega aqui, né, todas, eu creio, né, eu acho que todas vão sentir esses gostos, creio eu, tá bom, pessoal, aqui, não sei, pode ser que alguma pessoa não vai sentir gosto nenhum, mas, eh, pelo que Santa Teresa está dizendo aqui, né, a alma quando chega aqui sente esses gostos particulares e cada um vai ter o seu gosto diferente, cada um vai ser tratado de uma forma diferente por sua majestade, por nosso Senhor. E tá falando aqui que são favores sobrenaturais. Então, número um, já foi dito o trabalho com que se rega esse jardim à força de braços, tirando água do poço. Diremos agora o segundo modo de extrair,
que o senhor do jardim ordenou para que, com indústria, por meio de um torno e de alcatruzes, o jardineiro consiga tirá-la em maior quantidade e com menos esforço. Tá vendo? Vai tirar mais água e com menos esforço. O jardim de Nosso Senhor, o jardim, pessoal, essas flores são as virtudes, tá bom? Você hoje aí é miserável, é impaciente, é egoísta, é cheio né, dos defeitos, vamos assim dizer. Você vai começar a ser uma pessoa mais virtuosa, mais paciente, né? Que ama mais, se doa mais, pensa menos em si, mais nos outros, né? E assim por diante, as virtudes em você vão aumentando, e são virtudes divinas que vieram do céu para você. Não é uma virtude que você, eu me esforcei para não mentir, agora eu sou uma pessoa que não mente mais. Eu me esforcei ali, uma pessoa que às vezes como é que chama? Um ateu que não acredita em Deus, que se esforça ali, eu quero ter aqui a castidade, eu não vou ter relações sexuais às vezes, por causa de um treino de boxe, me falaram que eu tenho que ficar um mês, né, na castidade para ganhar a competição de boxe e tal, então, não é esse tipo de virtude, né, isso é uma virtude humana, essa aqui não, isso aqui é uma virtude divina. Deus vai te dar isso, esse trem vai vir do céu. E a virtude divina, creio eu, ela é mais, como é que eu diria? Ela é algo que penetra mais na sua alma, ela é uma coisa mais verdadeira, né? É mais fácil uma pessoa, um boxeador lá que não tem relações sexuais só para ganhar as lutas, é mais fácil ele cair do que você cair, né? Porque você recebeu isso do céu. Isso aí é algo assim, é, que está mais enraizado na sua alma. Então é isso. Quanto mais água o seu jardim tem, mais você rega essas flores, que são as virtudes. Ou seja, mais as virtudes crescem, mais rápido elas crescem, né? Interessante aqui, pessoal, que eu quero fazer um comentário, isso que é uma observação minha, entendeu? Então, assim, pode ter erro, não vi ninguém falando isso aqui, então, se um dia vocês viram uma coisa, uma pessoa mais sábia que eu falando ao contrário, vocês ignorem, né? Esquece o que eu tô falando aqui. Mas pelo que eu venho vendo, esse crescimento na vida espiritual, ele não é linear. Você não cresce assim, hoje eu tô aqui, amanhã eu tô aqui, depois aqui, que não é uma linha reta, mas é uma curva exponencial. A pessoa hoje, vamos supor, no primeiro grau de oração, ela batalha, 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 batalha e tira só aqueles baldinhos de água. Então, as virtudes vão bem devagarinho. De repente, ela passa para o segundo grau de oração, e em pouco tempo ela ganha muita, né? As plantas crescem muito, é muita virtude que cresce em pouco tempo. De repente, ela passa para o terceiro grau de oração, aquilo ali, muito pouco tempo, aquilo ele anda muito mais rápido. Você tem ideia, no terceiro grau de oração, que são as quintas moradas, Santa Teresa compara o bicho da seda, que é uma lagarta, que se transforma numa borboleta. Quão miserável era aquela lagartinha. E olha que a lagarta está falando uma pessoa nas quartas moradas, que já tem um proveito muito maior do que nas primeiras. Falando moradas aqui, fico confundindo morada com grau de oração. Falar de grau de oração, porque a gente está lendo o livro da vida. Então, assim, primeiro grau de oração, a pessoa anda devagarinho. Segundo grau de oração é muito mais rápido, que ela anda em menos tempo, né? Ela anda uma distância muito maior em menos tempo. No terceiro grau, olha pra você ver, ela compara uma lagarta com uma borboleta, assim, nossa, quem diria, né? Depois de virar borboleta, lembrar que eu andava igual uma lagarta, rastejando, e você tava falando das quartas moradas, que é algo já muito, assim, elevado, vamos assim dizer, né? E tem lá, pois, o quarto grau de oração, que aí já tá nas portas da santidade. Aí é algo, né, extraordinário. Então, assim, a curva é exponencial. É algo assim, né, que a pessoa cresce muito rápido, né, assim que ela vai passando de fase, passando para o próximo grau de oração. Então ela tá lá, falou, o jardineiro conseguirá tirá-la em maior quantidade com menos esforços e possa descansar sem estar continuamente trabalhando. Que interessante, né? Aqui o jardineiro ele consegue descansar no segundo grau de oração,
Ele não precisa estar o tempo todo trabalhando. Ele vai lá, trabalha bastante, trabalha, tira a água do poço, tirou, né? É muita água, já deu água bastante para o dia e tudo. Agora quero explicar este modo de regar aplicado à oração, que chamam de quietude. As pessoas, quando atingem o segundo grau de oração e começa o sobrenatural, essa pessoa, a oração característica do segundo grau de oração é uma oração chamada de oração de quietude. Aqui agora nós vamos começar a estudar essa oração de quietude, tá bom? É uma oração assim, você não consegue provocar essa oração. Você não consegue forçar. Ai, deixa eu ver aqui se eu consigo sentir essa oração de quietude. É um favor do céu. Por isso que eu falo, o sobrenatural inicia aqui. É um favor do céu. Se você, ou Deus te dá essa oração de quietude, ou ele não te dá. Te deu a oração de quietude, você vai ter a oração de quietude, é algo muito gostoso, é algo muito bom, né? É algo que você não quer sair dali, você quer ficar ali, e, e algo do céu, não é algo que você consegue, né, fazer nada para conseguir essa oração, vamos assim dizer. Você não consegue forçar a Deus que te dê essa oração agora. Número 2, a alma começa aqui a recolher-se e já atinge o sobrenatural, que, por si mesma, de maneira alguma pode atingir, por mais diligências que faça. Então ela já falou aqui, olha lá, a alma por si mesma, de maneira alguma pode atingir, né, este recolhimento sobrenatural. É um recolhimento sobrenatural, pessoal. A pessoa se recolhe, né, de uma forma que ela não conseguiria se recolher daquela forma, por ela mesma, né. Pessoa, ela às vezes iniciando por uma oração, ela começa uma oração, de repente ela entra num momento de recolhimento que é sobrenatural. Ela não sabe explicar aquele recolhimento, ela não Santa Teresa até fala, né, a inteligência não sabe o que está acontecendo ali, né, as faculdades da alma ficam com meio que, como é que fala? Ela fica confusa, né, não sabe o que está acontecendo ali. Então é um recolhimento sobrenatural. Verdade é que parece ter se cansado há algum tempo de manejar o torno e encher os alcatruzes, trabalhando com o intelecto. A água, porém, já sobe mais, e assim se trabalha muito menos do que tirando-a do poço com baldes. Digo que a água está mais perto porque a graça se dá mais claramente a conhecer a alma. Encolhe-se então as faculdades dentro de si para mais a seu gosto, alegram-se com o contentamento que sentem. Então aqui é um contentamento muito grande, pessoal, né, nessa oração de quietude, nesse recolhimento sobrenatural que a alma, né, sente e passa. Contudo, não ficam perdidas nem adormecidas. Então é o seguinte, a pessoa, a alma aqui, Santa Teresa sempre se dirige à alma, né, ela não fala muito a pessoa igual a gente, né, tem costume de falar, mas é basicamente a mesma coisa, né. A pessoa, ela se entra nesse momento de recolhimento sobrenatural, ela não perde os sentidos, ela não perde eh olha lá, elas não ficam perdidas nem adormecidas. Elas estão acordadas, elas veem o que está acontecendo em volta delas, mas essa pessoa ela sente, é claro. Ela se você já teve isso aqui, você não tem dúvida. Não, aconteceu uma coisa aqui sobrenatural. Eu tive aqui um recolhimento que esse recolhimento ele não veio de mim, eu não consigo produzir isso. É uma coisa gostosa, né, que dá um prazer e interessante, né, aqui eu não creio que muitos de vocês estão aqui nesse ponto, né, porque eu conheço muitos de vocês provavelmente ainda não têm, muitos de vocês não têm, sei lá, 3 anos de oração ainda, direto, né, sem parar, e isso de forma, né, pegando firme, sendo um pitbull ali na oração, pra estar chegado aqui já. Então assim, eu não creio que muitos de vocês estão aqui, mas é bom eu explicar, porque com a graça de Deus vocês
perseverarão e chegarão aqui. Aí vocês poderão voltar nessa aula aqui, né, nesse em aula não, nesse estudo, né, e entender um pouco melhor sobre isso aqui. Às vezes uma pessoa que já sim reza há muito tempo e já está aqui nesse ponto, né, pode assistir o nosso encontro também e já tirar o proveito disso aqui amanhã mesmo, quando tiver disponível, né, ou quando tiver disponível essa edição desse nosso encontro aqui. Mas é isso, né, a pessoa aqui, ela vai sentir esse recolhimento sobrenatural, a pessoa ela não tá dormindo, né, se alguém conversar com ela, ela vai ter que se esforçar um pouco para sair dali, dar atenção para aquela pessoa e conversar com aquela pessoa, e às vezes ela vai conversar com aquela pessoa, mas ela ainda está recolhida internamente, interiormente. As faculdades dela estão recolhidas e ela vai ter uma dificuldade de responder aquela pessoa, né. Pode ser que a pessoa até perceba assim: "Mas por que essa pessoa tá meio agarrada ali, tá tendo dificuldade em prestar atenção no que eu tô querendo dizer, tá parecendo meio lerda ali, meio tonta", né. E isso, né, pode acontecer. Ah, vamos lá. Só a vontade se ocupa, a faculdade da alma, a vontade se ocupa. Aqui o que que é, pessoal? Tem as faculdades da alma, a inteligência, a memória, acho que é a memória, né, eu creio que é a memória. E, a outra faculdade da alma é a vontade. A vontade, ela se une a Deus. Deus está lá em cima, vamos assim dizer, a vontade deixa que as outras faculdades sozinhas e vai para junto de Deus e fica ali recolhida junto com Deus, né. Então, é isso que acontece, na verdade, né, e tá falando ali, ó: "Só a vontade se ocupa, de maneira que, sem saber como, torna-se cativa, dando apenas consentimento para que Deus a encarcere", ou seja, dando consentimento para que Deus, né, atraia ela para si, fique com né, fique ela para si. Mas ela sabe perfeitamente ser escrava daquele a quem ama. Ó Jesus, Senhor meu, quanto nos vale aqui vosso amor, pois traz o nosso tão atado, que aquela hora não lhe deixa liberdade para amar senão a vós. Que naquela hora não se deixa liberdade para amar senão a vós. Número 3. As outras 2 faculdades ajudam a vontade para que se vá tornando capaz de fruir de tanto bem. Algumas vezes acontece atrapalharem muito, mesmo estando a vontade unida a Deus. Então, às vezes, a pessoa tá lá, a vontade unida a Deus, e as outras 2 vontades aqui começam a atrapalhar, e às vezes atrapalha muito de Santa Teresa aqui, né. Por quê? Porque apesar de você estar recolhido, você está todo ali recolhido, mas seu pensamento não para. Seu pensamento vai lá, vai cá. Ai, pensa assim, por que se você começar a fazer isso? E se você, o que que será que está acontecendo? E começa um barulho interno, assim, que às vezes atrapalha, né. Ela vai dar o conselho aqui do que fazer. Então lá, as outras 2 faculdades ajudam a vontade s para que vá tornando capaz de fruir de tanto bem. Algumas vezes acontece, atrapalham muito, mesmo estando à vontade unida a Deus. Então o melhor é não fazer caso delas. É isso. Qual que é o conselho de Santa Teresa? Quando você está lá naquele recolhimento, aquele recolhimento sobrenatural, né, se você começar a pensar muita coisa, começar a vir muita coisa na sua cabeça, vai ignorando tudo, ignora. Não, aqui eu quero só estar na presença de Deus. Quero só aqui estar com Deus. Tudo isso que eu tô pensando, você vai ignorando. Aí você vai ver, com certa facilidade você consegue ignorar tudo aquilo ali que vai passar na sua cabeça. Às vezes vai passar coisa até pesada, assim, mas você ignora e vai curtir. Parece interessante aqui, porque Santa Teresa sempre vai falando aqui, né, a gente não vai querer, é melhor você não querer gostos, corre dos gostos, né, abrace a cruz e tudo. Mas aqui não, aqui ela fala assim: "Olha, você vai ter esse momento aqui com Deus, esse recolhimento sobrenatural, né, quando você tiver esse recolhimento sobrenatural, viva ele, curte ele, esteja ali com Deus, né, aproveite esse momento". Então, eh, voltando ali, ó, então é melhor
é não fazer caso dessas outras faculdades, né, que estão fazendo barulho ali, e conservar-se à vontade na sua alegria e quietude. Se as quiser recolher, perder-se-á juntamente com elas. Então é o seguinte, tá falando o seguinte: a vontade está lá, unida a Deus. Você está todo recolhido ali, muito gostoso estar ali, né, a sua vontade está unida a Deus naquele momento, e as outras faculdades, a inteligência, a memória, acho que não é memória não, a outra faculdade, desculpa pessoal, minha memória não está aí, ó, minha memória não está boa. Então tá lá, as outras 2 faculdades, as faculdades que faz barulho, né, que atrapalham, que manda pensamento que você não devia pensar. Então as outras faculdades estão fazendo barulho, você deve ignorar elas, tá bom? E se você tentar recolher essas faculdades, perder-se-á juntamente com elas. Então você vai se perder junto com essas faculdades. Então você não deve tentar fazer com que essas faculdades que estão fazendo barulho ali, estão tentando atrapalhar esse momento que você está tendo com Deus, vamos assim dizer, esse recolhimento sobrenatural. Se começar a fazer barulho demais, não tenta parar isso, não tenta recolher essas faculdades, ignora essas faculdades, deixa elas fazerem o barulho que elas quiserem, ignora, ignora, não vai te atrapalhar, não vai atrapalhar o seu momento, né, com Deus, se você ignorar essas faculdades. Essas 2 faculdades, o intelecto e a memória, era a memória mesmo, eu acertei, a minha memória não tá tão ruim não. Então, ó, as outras 2, uma é a vontade, e as outras 2 que atrapalham, né, é o intelecto e a memória. Podem ser comparadas nessas ocasiões a umas pombas que, sem trabalho, não se contentam com a comida que lhes dá o dono do pombal e vão buscar alimento por outras partes, mas sentem-se tão mal que voltam e assim vão e vêm, na esperança de que a vontade reparta com elas o que desfruta. É como se fosse assim, ó, vamos lá, aqui, ó, tem meu mouse aqui, ó. Não, tem um microfone, vocês estão vendo aqui, tem um microfone que é, não sei, é a memória, por exemplo, aqui tem o intelecto e aqui tem a vontade. A vontade está unida a Deus aqui em cima, né? E as outras 2, as 2 faculdades da alma que estão, vai para lá, vai para cá, aí vai buscar comida lá, né, como se fosse pombas buscando comida para lá, aí chega lá, fica insatisfeita, vem para cá, e vão fazendo essa bagunça aqui. Enquanto isso, né, tá, a vontade está aqui curtindo o momento de união ali com Deus, né, união no sentido de estar ali juntinha de Deus. Hã, cadê? Vamos buscar alimento, mas sente-se mal, que voltam, e assim vão e vêm, esperança. Eh, Fica com a esperança, né, de que a vontade que está lá aproveitando tanto com Deus ali, reparta um pouquinho desse aproveitamento com elas. Se o Senhor quiser, lança-lhes migalhas e elas se detêm, se não tornar se não tornam a voar. Então ela tá falando, né, tá aqui a vontade, aqui tá a memória, aqui o intelecto, e estão ali fazendo muito barulho, né. Se Deus quiser, ele joga umas migalhas aqui, para essas 2 aqui ficarem quietas, né. Fica quieta aí, ó, toma aí umas migalhinhas aí, aproveita um pouquinho também, e elas ficam quietas e tudo vai, né, vai de bom a melhor, vamos assim dizer. Ou então, se Deus não der essas migalhas para elas, elas vão tornar a voar e pronto. Pensam que prestam serviço à vontade e ao contrário. As 2 faculdades aqui acham que está prestando serviço à vontade, mas ao contrário, está atrapalhando. A memória e a imaginação prejudicam, querendo figurar e representar o que a vontade está sentindo. Olha pra você ver. Elas ficam tentando fingir que estão sentindo aquilo que a vontade está sentindo. Guarde ela, pois este aviso e guarde ela, pois este aviso e se comporte com estas faculdades de modo como agora direi. Eu vou parar por aqui, pessoal. Na próxima reunião nossa, a gente volta no 3, lê o 3 e já passa aqui para o 4, né. Esse nosso primeiro encontro aqui
falando do segundo grau de oração, ele foi mais extenso a introdução, porque como vai ser um encontro grande, né, de muitos encontros, esse segundo grau de oração, foi bom a gente fazer uma recapitulação do primeiro grau de oração, deixar bem explicado o que é o primeiro grau de oração, como funciona, né, todo esse processo aí que nós estamos caminhando nesse momento, e né, para que a gente possa entrar bem aqui no segundo grau de oração. Então, por isso, a gente leu pouco hoje sobre o segundo grau de oração, mas a partir do nosso próximo encontro vai ser algo muito mais rápido e vai fluir muito mais. Mas eu creio que é sim importante, né, a gente iniciar esse segundo grau de oração com uma boa base de onde é que nós estamos pisando hoje, né? O que é que nós estamos estudando hoje até chegar nesse ponto.